Capítulo 2. A epífise. Enquanto nossos companheiros, enquanto nosso companheiro se aproveitava da organização mediúnica, vali-me das forças magnéticas que o instrutor me fornecera para fixar a máxima atenção no médium. Quanto mais lhe notava as singularidades do cérebro, mais admirava a luz crescente que a epífise deixava perceber. A glândula minúscula transformara-se em núcleo radiante e em derredor seus raios formavam um lótus de pétalas sublimes. A epífise, gente, aqui ele está falando da pineal. É o mesmo, É uma glândula. é uma glândula. E é interessante que ele já fala como o lótus, né? Porque no Oriente, eles a, gostam de representar o chakra coronário Coronário como a flor. como a flor de lótus, né? Uma flor de 1000 pétalas, porque eles apresentam os chakras como pétalas, que tem, cada chakra tem um número de pétalas, e o do chakra coronário como uma flor de lótus de 1000 pétalas. E ele cita esse aspecto da flor de lótus. E é tão interessante isso que você acabou de fazer, essa conexão com a parte hindu, né, da flor de lótus, porque a flor de lótus, ela filtra, né? E aí pode filtrar tanto pensamentos quanto as energias que podem chegar até a gente. E a gente pode abastecer essa flor com energias boas, né? Interessante. É interessante também, que eu acho que o Noel pode explicar melhor para a gente, que muitos exercitam, os yogis exercitam essa glândula pineal, massageando o céu da boca com a língua. Quanto mais para trás, mais massagear, vocês vão ver que fica docinho, ficando mais doce, mais suave. Tem alguns exercícios, tem alguns pranayamas que você faz, que quando você faz uma hiperextensão da cabeça, você vai levando a língua lá para trás. Claro que cada um na sua forma de fazer. E aí quando você volta, você traz a língua na posição dos dentes e vai fazendo esse exercício. Também é bem interessante. E teve uma vez que eu fui fazer um curso de desdobramento consciente. E aí estava conversando com uma pessoa assim que ele já era bem antigo nessa parte. Aí uma vez ele contando que ele foi fazer um exercício em que ele ficava, né, com a língua tocando no céu e ativando a glândula pineal enquanto ia fazendo uns exercícios energéticos para o desdobramento. E ele no meio da noite fazendo, ele falou assim que teve um momento que ele... Aí ele já se viu fora do corpo. Então, ele foi ativando com uma certa intenção. E aí ele se viu fora do corpo, e, e aí ele teve uma experiência interessante, bonita, de um desdobramento assistencial, onde levaram ele para fazer um trabalho de radiação para alguns espíritos que precisavam. Mas foi exatamente tocando ali essa metodologia de tocando no céu, na boca, né, ali mais para trás, e ativando. Ele foi buscando ativar a glândula pineal. E uma parte aqui também que ele falou, essa questão das pétalas, né, nesses conhecimentos orientais, eles vão colocando cada chakra com pétalas. E essas pétalas são como que frequências, ah, algumas frequências para cada chakra. E é interessante que eles têm, um momento que você vai ativando, né, cada chakra tem um número específico de pétalas. E quando você vai ativando cada uma dessas pétalas, eles têm virtudes. Quando ele não está bem harmônico, ele tem determinados defeitos que surgem. Então tem uns que são raiva, outros são ganância, é,
à medida que você vai equilibrando, aí ali você vai trabalhar a questão da paciência, outro da questão ah, da doação, e aí tem toda uma forma, e para cada um deles tem um mantra específico, então é uma ciência aí bem profunda esse aspecto, sabe? E tem, terminou? Você terminou de falar? Uhum, Desculpa. sim. Tem um mudra também, que é da flor de lótus. No início, antes de começar de fazer parte do grupo, quando eu estava conhecendo o livro, né, quando a gente lia o livro do Ismael e começava a fazer aquele campo de acolhimento, eu sempre fazia um mudra. O mudra é assim, né, da flor de lótus. Você está aqui, e aí você vai abrindo, e vai abrindo assim. É isso. E aí eu fazia sempre isso quando na hora de irradiar, lá do campo de acolhimento, aí eu ia fazendo todo esse movimento, mas eu projetava no coração, assim, para que a energia daquele chakra saísse através da flor de lótus, desse mudra. Pode falar, Ana. Bom dia. Bom Falando dia. na pineal, eu estou fazendo uma especialização com um médico que estuda pineal há 30 anos. E ele começou a especialização dele dissecando cadáveres. E ele fala duas coisas que eu achei muito interessantes da pineal. Uma, que é como se fosse o rosto da pessoa. Ele nunca encontrou duas pineais iguais. E a outra coisa é que todos os animais têm, e que ela tem uma retina em volta, e que eles descobriram que ela é ativada pela luz, tanto que a melatonina que é produzida na pineal tem a ver com a luz, né? Então, que uma parte da luz que entra, que o olho não recebe 100%, não usa 100% da luz que ele recebe, uma parte da luz que o olho recebe vai para a pineal. E a outra coisa muito legal que ele mostrou, ele tem fotos dessas necropsias, né? A pineal parece um tronco de árvore. E ele sabe a idade da pessoa por anéis. É muito, muito, muito lindo. Assim. No corte dela parece um tronco de árvore, inclusive com rachaduras. E ele diz que aquilo é como se fosse o rosto da pessoa, é o histórico dela, é o desenvolvimento espiritual dela. É muito legal. A pineal é um fenômeno. Nossa, que fantástico, Ana. Nossa, interessante demais. Eu vou ver se eu consigo pegar o slide com as fotos e vou compartilhar depois. Você tem alguma coisa na internet, Ana? Sabe que eu não pesquisei, mas o nome dele é Sérgio Felipe. Eu te passo umas informações dele. É muito, muito impressionante o trabalho dele. Ele foi dar uns médicos de Harvard convidaram ele para ir lá falar sobre a pesquisa dele, e ele achou que era para um grupo de 10 médicos lá, isso há 15 anos atrás. Chegou lá, era um auditório, do tanto que interessa, que parece que é abafado, que a medicina não olha para isso e olha muito. Que bacana. Muito interessante. Compartilha com a gente esse material. Compartilhe sim, é bem legal. Não é que cada um tenha um mantra específico, cada um tem uma fila para específico. E aí o pessoal repetindo isso, aí dá a ideia de ser um mantra. Na verdade, é igual o A1. Então, a cada mantra tem uma sílaba, um som específico. Olhei aqui, Sérgio Felipe de Oliveira, viu, o Rômulo? É isso aí. Tem vídeos dele aqui. Ah, dona Neuza. É porque o de Oliveira... Oliveira, né? Ele é espírita, né? E ele diz que todo esse estudo da pineal ele baseia nos livros do André Luiz, no Mecanismos da
A Mediunidade mediunidade. entre dois mundos. Ele é realmente bem conhecido, assim, como o maior pesquisador, pelo menos no meio espírita da pineal, é o Sérgio Felipe. As aulas dele são impressionantes, impressionantes. Muito legal. Eu vou continuar. Examinei atentamente os demais encarnados. Em todos eles, a glândula apresentava notas de luminosidade, mas em nenhum brilhava como no intermediário em serviço. Sobre o núcleo, semelhante agora à flor resplandecente, caía luzes suaves, de mais alto, reconhecendo eu que ali se encontravam em jogo vibrações delicadíssimas, imperceptíveis para mim. Estudara a função da epífise nos meus apagados serviços de médico terrestre. Segundo os orientadores clássicos, circunscreviam-se suas atribuições ao controle sexual no período infantil. Não passava de velador dos instintos, até que as rodas da experiência sexual pudessem deslizar com regularidade pelos caminhos da vida humana. Depois, decrescia em força, relaxava-se, quase desaparecia, para que as glândulas genitais se sucedessem no campo da energia plena. Minhas observações ali, entretanto, contrastavam com as definições dos círculos oficiais. Como recurso de quem ignora, é esperar pelo conhecimento alheio. Como o recurso de quem ignora é esperar pelo conhecimento alheio, aguardei Alexandre para elucidar-me, vindo o serviço ativo. Findo o serviço ativo. Passado alguns minutos, o generoso mentor acercava-se de mim. Não esperou que me explicasse. Conhecendo-lhe a perplexidade, falou. Também passei pela mesma surpresa noutro tempo. A epífise é agora uma revelação para você. Sem dúvida, acrescentei. Não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições, prosseguiu ele. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras e, em seguida, continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. O neurologista comum não a conhece bem. O psiquiatra devassar-lhe-á mais tarde os segredos. Os psicólogos vulgares ignoram-na. Freud interpretou-lhe o desvio quando exagerou a influenciação da libido no estudo da indisciplina congênita da humanidade. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos, aproximadamente, de posição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representa controle é fonte criadora e válvula de escapamento. A glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre aos mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutras épocas e reaparecem sobre fortes impulsos. Achava-me profundamente surpreendido. Vindo o intervalo que impusera a exposição do ensinamento, Alexandre continuou. Ela preside aos fenômenos nervosos da emotividade, como órgão de elevada expressão no corpo etéreo.
desata, de certo modo, os laços divinos na natureza, os quais ligam a existências umas às outras, na sequência de lutas pelo aprimoramento da alma, e deixa entrever a grandeza das faculdades criadoras de que a criatura se acha investida. Opa, Tiaí. Eu achei interessante isso aqui, que ele fala que aos 14 anos aproximadamente. Então, sobre minha ótica, que vários fenômenos começaram a acontecer comigo, eu pensava que fosse em função da minha primeira comunhão, porque quando eu fiz a primeira comunhão, eu já era carola e me tornei mais profundo ainda. Então, eu liguei aos fatos que estavam acontecendo devido às orações que eu fazia. E aí, o que agora esse livro me esclareceu? Que justamente nesse período aí, ele fala aproximadamente 14 anos, mas também começou com 12 anos, que começou a ter uma série de fenômenos ao meu redor, entendeu? Aí eu vou só para resumir, começou com batidas, meu desdobramento começou a ser mais consciente, eu comecei a ter mais visões. Eu não sei como é que é o nome disso, você tem não é pressentimento, você fala assim, pô, parece que eu já tive nisso aqui e está se repetindo, eu não sei o nome disso. Isso acontecia com mais intensidade do que qualquer outra coisa. E aí também tinha pressentimento de acidentes, de muitos troços que começou a acontecer comigo. Mas eu atribuía tudo isso às orações, entende? Agora aqui, inclusive eu já li esse livro em 90, esse livro aqui eu devo ter lido lá em 98, essa coisa que fala de a gente ler em grupo tem uma outra conotação, a gente fica com uma outra visão. É isso só que eu queria falar. Inclusive, a gente tem que observar uma coisa que acontece muito comigo, por exemplo, no meu desdobramento, geralmente, como existe ali naquele livro Iniciação Viagem Astral, que muitos deles voltam ao sexo, porque o sexo, um amigo meu, que também fazia desdobramento, ele falava o seguinte, Jair, essa é a última barreira que nós temos que enfrentar. Então, muitos percalços que a gente passa no plano espiritual é em função disso. E aqui, nessa parte que ele fala aqui, entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, tal como acontece comigo. É isso que eu queria acrescentar. Gratidão por compartilhar. Interessante é o quanto você falou de Fibral, e a gente nem entrou na relação dela com a mediunidade, do universo em que ela está ligada. O Silvio falou nessa questão da ligação da pineal com a mediunidade. A pineal que, para os conhecimentos antigos, já é tão conhecida como uma glândula tão importante no trabalho espiritual, no mecanismos da mediunidade, ele apresenta de maneira muito, muito interessante a pineal. E eu vou fazer uma ligação da pineal com o rádio. O rádio, ele tem para ele funcionar o rádio, quando a gente vai mexendo ali, a gente chama no potenciômetro, buscando a determinada frequência para a gente captar uma onda eletromagnética, no rádio tem um circuito que é a base do rádio. Ele se chama um circuito ressonante. O rádio, ele funciona porque existe esse circuito ressonante, né? Ela tem lá uma estrutura ali né, a gente chama um indutor, um capacitor, e você vai mexendo de maneira que vai alterando a frequência que ele consegue captar. A pineal é como esse circuito ressonante do ponto de vista espiritual. Ele é uma glândula que ele tem uma alta capacidade de sintonia, né? Então, no momento que você vai ativando, buscando entrar em sintonia com frequências mais altas, é a pineal que vai ativando, né? Na verdade,
Todas as estruturas, elas têm um mecanismo de sintonia, uma célula também tem, né, um processo que ele vai em várias escalas. No organismo físico, a pineal é como se seria uma glândula mor nesse aspecto de um paralelo com o circuito ressonante, onde você consegue ir realizando essa sintonia com essas frequências, sabe? Vou continuar então. Meu Deus, exclamei. As glândulas genitais, onde ficam? O instrutor sorriu e esclareceu. São demasiadamente mecânicas para guardarem os princípios sutis e quase imponderáveis da geração. Acham-se absolutamente controladas pelo potencial magnético de que a epífise é fonte fundamental. As glândulas genitais segregam os hormônios do sexo, mas a glândula pineal, se me posso exprimir assim, segrega hormônios psíquicos ou unidades força que vão atuar de maneira positiva nas energias geradoras. Os cromossomos da bolsa seminal não lhe escapam à influenciação absoluta e determinada. Opa, Djaí! Isso aqui eu achei muito interessante. Eu não sei se poderia ser resumido que isso explica as pessoas idosas taradas, porque como está falando aqui, olha só, aos 14 anos ela eclode, vamos falar assim, né? Aí entrega-se, vou ler de novo, entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade e examina o inventário de suas paixões vividas em épocas remotas. Então, o que acontece? Já que tudo está sob controle da epífise, então você tem o seguinte, como existem esses casos de tarado, homens velhos, porque você sabe que o libido já diminui muito no homem, como diminui na mulher. Então, qual o motivo daquele cara fazer aquelas atitudes? É justamente isso. Eu vejo assim, sabe? Um desregramento que vem por essa glândula pineal. Um exemplo que eu gostaria de falar, por exemplo, naquele livro Sexo e Obsessão, não me lembro mais detalhe, de Filomeno de Miranda, que o cara ele trabalhava no prostíbulo na época de Napoleão. E aí ele era tarado, porque trabalhava em prostíbulo, tu imagina. Então o que ele vem? Ele veio nessa encarnação como homem padre, para tentar frear esse impulso dele, mas ele não conseguiu frear o impulso, ele passou a ser um padre pedófilo. Entende? Isso tudo que eu queria falar nesse contexto aí, para a gente pensar se é proveniente disso, entendeu? O que é proveniente disso? Como ele fala aqui, os genitais, que ele fala aqui que sempre, quer dizer, que ele fala? São demasiadamente, que os órgãos sexuais são demasiadamente mecânicos para gerarem princípios sutis e quase imponderáveis. É isso que eu queria completar para ver se para a gente fechar. Que bacana, Djaí. Eu vou fazer também só uma reflexão como uma hipótese, eu não sei se procede. Aqui ele fala que aos 14 anos, aproximadamente, começa a eclodir com maior intensidade a epífise, né? E a gente sabe que os espíritos eles contam que mais ou menos de 7 em 7 anos vai tendo acoplamento de certos corpos, né? Até os 7 anos vai sendo um acoplamento ali no corpo físico, né? Etéreo físico. Dos 7 aos 14, um acoplamento do corpo emocional. Dos 14 ao 21, um acoplamento do corpo mental. Então, quando acopla o corpo emocional, então que é quando o ser ele vai vindo cada vez com mais intensidade esses sentimentos ligados às emoções, à sexualidade, e dos 14 ao 21 vai acoplando o corpo mental, que cada vez mais vai vindo à tona vivências do passado, a sua individualidade vai ficando cada vez mais marcante. E ele coloca ali aos 14 anos, mais ou menos, nesse acoplamento do corpo emocional e nesse começo do acoplamento do corpo mental, o eclodir da epífise, né, da pineal. E aqui ele fala como hormônios psíquicos, unidades forças. Então,
como uma hipótese assim ali da pineal, como e eu acredito que isso está mais ou menos por aí mesmo, profundamente ligado ao corpo mental. E é interessante ele fazer essa ligação lá com as glândulas genitais, aonde está o Kundalini, onde tem um manancial de energia impressionante, muito forte. Então, a pineal conectada ali com o chakra básico, um verdadeiro manancial de energias, né? Então, a pineal como se ela fosse também controlando essa energia aqui que vai sendo distribuída, né? Inclusive, um dos pontos da iluminação é quando ele é conectado ali o chakra básico com a pineal, né? Passando por todos esses chakras, quando essa energia sobe para o chakra coronário. Então, é só aí uma reflexão como uma hipótese dessa questão dos 14 anos, do começo do acoplamento do corpo mental e do ativar da epífise.